Fala, galera. Estamos ao vivo. Todo mundo chegando aí. Boa tarde para todo mundo. Tiagão, como tá? Tudo bem? Então, Tamo junto. Fala, irmão. Tamo junto. Show de bola. Feliz aí de quem está online, para quem vai acessar esse conteúdo aí também. Hoje vou abrir aqui o papo com esses dois feras aqui. A gente vai ter um papo, uma prosa muito boa. Só antes de entrar efetivamente no nosso tema, queria dar uma contextualizada para quem está chegando aqui a primeira vez, fazer uma linha do tempo, qual era o objetivo, né, na realidade, desse canal, qual que é o intuito que nos uniu, né, parceiros, amigos aí, do dia a dia, e falar um pouquinho sobre o que nós já tratamos, sobre o que a gente trouxe aqui de prosa e aprendizado. Primeira coisa, muita gente me pergunta, né, putz, por que contabilidade 5.0? E eu respondo que a nossa área, né, a contabilidade, ela já estava num processo de transformação digital, a gente já vivia, né, uma experiência ali de contabilidade 4.0, e aí com todo esse ciclo, né, de pandemia, de mudança, né, que a gente tem acompanhado como a nova normalidade, né, sobre o aspecto de comportamento, consumo, relacionamento e dia a dia que a gente está vivendo, a gente fala, cara, contador vai ter que ter um novo cenário, uma nova realidade, por isso que a gente concebeu o canal chamado Contabilidade 5.0. Então, qual é o perfil de profissional, de contador, o que se espera, né, da gente pós todo esse ciclo, e aí é uma pimenta adicional em todo aquele tempero que a gente já vivenciava, que era a transformação digital, de modo geral, nos negócios e, naturalmente, dentro também da nossa área. A gente tem visto muita coisa acontecendo na mídia, acho que a gente está numa fase aqui de 2020 maravilhosa, né? A gente está tendo muita oportunidade de aprendizado, então todo o ciclo, né, de crise nos leva para um processo de autodescobrimento, de desenvolvimento e também de oportunidade. E o que uniu aqui, né, eu, o Thiago e o Vitor em relação a esse projeto foi compartilhar, né, com amigos, né, com parceiros, com outros contadores, aquele papo, né, de contador para contador, quais são as experiências e por onde nós estamos construindo, né, basicamente a nossa trajetória, né, os três aqui, a gente tem um perfil complementar, né, nós somos contadores, a gente ama essa profissão, a gente gosta do que a gente faz, e a gente, em conversas, né, que a gente se encontrou em alguns eventos e bate-papo, aquela conversa boa ali do nosso happy hour, né, que não vejo a hora de voltar, né, esse momento aí de relacionamento, a gente viu que a gente tinha muito trajetórias profissionais diferentes, mas com o mesmo direcionamento, né, de desenvolvimento pessoal, de crescimento, enfim, e a gente falou, cara, vamos trazer isso, vamos compartilhar isso, que é uma informação super relevante e de grande valor para muitos parceiros, para muitos amigos, assim, a nossa missão, né, como contador de modo geral, a profissão que a gente ama, ela é uma profissão muito importante para o pequeno, para o médio ou mesmo para o grande empresário. A gente nunca foi tão requisitado, né, nos últimos dias de mostrar o nosso valor e estratégico, é isso que a gente vive, o que a gente acredita e o que a gente está no dia a dia. Quais são os assuntos, né, que a gente sempre traz e vamos trazer aqui para o canal? Relacionado à gestão, à liderança, tecnologia, marketing e vendas. E aí, a gente não vai falar, né, de assunto técnico? Cara, não, né, não é esse o objetivo. A gente, naturalmente, tem esse desenvolvimento, né, de skill técnico, né? O cara contrata a gente, naturalmente, antes de empreendedor, precisamos ser bons contadores, né? E existe muito conteúdo livre, né, disponível na internet sobre isso. O que a gente quis compilar aqui? As melhores práticas sobre áreas complementares essenciais a qualquer negócio, e aquilo que nos fez crescer e desenvolver em relação aos nossos negócios. Então, é disso que a gente vem tratar. Fazendo uma linha de tempo, o primeiro papo a gente falou sobre conexões, sobre a importância dos relacionamentos, e a gente contou um pouquinho sobre como que foi, como eu conheci o Thiago, como que eu conheci o Vitor, como que foi, qual a importância de relacionamento na construção de negócios, enfim, como que a gente, de fato, iniciou, inclusive, esse próprio projeto. Depois a gente veio falando um pouco sobre o tema, né? A gente falou, escolheu o tema inicial, falar sobre liderança. Claramente, pelo momento que nós estamos, a gente entende a importância de bons líderes para a perpetuidade dos negócios, né? Seja do próprio contador, seja dos clientes que são atendidos por nós. Então, o primeiro papo
todo mundo acha que um pouco mais filosófico, e os três aqui muito alinhado, que quando isso está claro, fica muito mais fácil de você gerir e conduzir o seu negócio, a sua empresa contábil. Então, falamos sobre propósito, sobre a importância de ter uma visão muito bem clara, qual é a missão do seu negócio e quais são os valores. O que a gente coloca aqui? Fundamento, né? Então, toda construção, todo prédio, todo ele tem uma boa base, então a gente entende que para você construir um bom negócio, você tem que ter fundamentos, né? Então, você tem que ter isso aí muito claro para ser vivido, para ser gerido, né, no dia a dia aí do seu negócio. Então, foi o papo inicial que a gente falou sobre liderança, sobre esse aspecto, de como trazer isso para o seu time. Depois, um bom líder, né, tem uma habilidade ímpar ali, né, de se comunicar, né, de praticar feedback e de exercitar ali a escutativa. Então, a gente trouxe um pouco sobre essas práticas, né, como que a gente traz esses pontos dentro do nosso dia a dia, qual a importância, ferramentas, opiniões, interação aí de modo geral. Foi um tema, assim, deu pano para manga, né, a gente fala aqui, a gente conversou muito sobre isso, um assunto super relevante e interessante. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, vivencio, estudo há um tempo, Thiago e o Vitor também, na mesma opinião, que é falar sobre coaching e mentoring, né? Então, esse daqui vai ser os pontos principais que a gente vai trazer hoje para o papo, que são essenciais também para você se tornar um melhor líder, um melhor empreendedor e poder desenvolver o seu negócio, assim como dos seus clientes. Então, acho que é um tema super relevante. Antes da gente entrar propriamente dito no assunto, acompanhado, que gosta do conteúdo e acha que ele faz sentido, né, compartilhe, né? A ideia aqui de trazer esse conteúdo relevante é que ele chegue ao maior número de pessoas. Então, curta a nossa página, compartilhe esse conteúdo. Durante o papo, aproveita aqui no canto, deixa seus comentários, a gente gosta de ter essa interação e esse conteúdo, esse tempo que a gente dedica, né, que a gente entende que é um tempo de grande valor nosso, é porque a gente sabe que é uma máxima, né? Você entrega valor e você recebe isso de volta. Então, nosso objetivo aqui é trazer para a mesa, de fato, todos os nossos erros, os nossos aprendizados, para que você tenha acesso a um conteúdo de extremo valor e que vai te tornar um profissional excelente, assim como nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Então, acho que esse é o recado aí inicial. E para a gente abrir o nosso papo, queria abrir fazendo uma perguntinha. Aí, Tiagão, acho que você é o cara que vai me ajudar nessa dúvida. Para todo mundo que nos escuta, que está acompanhando a gente aqui, qual é a grande diferença que tem, né, conceituando o que seria coaching? Existem N situações ali, tem muita gente que não gosta, e eu queria que a gente vai bater um papo sobre isso, mas antes disso o que é coaching e qual é a principal diferença em relação a mentoring? Vamos começar a fazer o nosso papo por aí. Vai lá. Legal demais, Cris. Excelente introdução aí do contextualizar no nosso canal. Por favor, coloque suas perguntas aí, vamos interagir com a gente, o objetivo nosso aqui é compartilhar e dividir aquilo que de fato são as dores do seu negócio. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, falar um pouquinho sobre coaching e mentoring, né? Na verdade, dois temas muito relevantes, e de fato ele acelera o processo de desenvolvimento pessoal. Toda empresa, dentro da empresa, a empresa é formada por pessoas, um processo, né, que tem que ter muita tecnologia para ter resultado. Então, as pessoas são, talvez, um dos principais ativos de uma corporação, de um negócio. E pessoas, elas são pessoas complexas, né, que têm várias competências e habilidades distintas. E existem ferramentas no mercado hoje de desenvolvimento humano, né? Então, todos nós aqui, nós três, passamos por um processo, talvez, de coach, né? Então, o coach, ele pode ser coach, ele é o cara que está dando orientação, está conduzindo o processo, e o coach é aquela pessoa que está sendo orientada, né? Está sendo conduzida por essa pessoa específica, né? Então, nós três aqui passamos por um processo de coaching. Então, tiveram profissionais da área que, dentro da nossa jornada empreendedora, aí, junto ao processo de contabilidade, a gente passou por isso algumas vezes no nosso negócio. Por quê? Para poder a gente desenvolver competências e habilidades e talvez enxergar aquilo que a gente não estava enxergando. Então, o processo de coaching nada mais é do que
é fazer com que a pessoa saia do ponto A e vai para o ponto B de forma mais rápida. O processo de coaching é uma metodologia de aceleração do desenvolvimento processual, para você conseguir encurtar a distância e atingir os seus objetivos de forma mais direta, através de metodologias onde você não é direcionado, você é questionado e imputado como profissional com técnicas, ferramentas, de fato, de extrema relevância, que vai fazendo você refletir sobre as suas ações, atitudes, e você vai encontrando o caminho através desses processos reflexivos, né? Então, é um processo, uma metodologia de acelerar o processo. E a mentoring ou a mentoria, né, é um processo de direcionamento de fato, né, onde você vai pegar uma pessoa que você está mentorando, né, pessoa que você está auxiliando naquele processo, você vai dar o caminho, cara, faz isso que talvez você atingir seu objetivo, faça aquilo que talvez é o caminho. E até mesmo para você ser mentorado, o processo de coaching ele é fundamental para você ter um processo de autoconhecimento, você entender o que realmente você quer. Porque o mentor ele vai te direcionar naquilo que é o seu objetivo. Então, talvez, cara, meu objetivo é ter o meu próprio negócio contábil, é empreender no mercado contábil, meu objetivo é me tornar um líder na área de tecnologia, um líder na área de marketing, beleza, eu entendi que é aquilo que eu quero, né, através de um processo de coaching. A partir daquela situação, talvez eu precise de uma mentoria, de um mentor, para poder me direcionar naquele ponto específico. Às vezes, essas são pontos bem próximos, né? São bem, a diferença é bem pequena, mas são coisas totalmente diferentes, e o objetivo de cada um deles é totalmente diferente. Quando bem aplicado no negócio, os resultados são extraordinários. Então, depois a gente vai ter a oportunidade aqui também de dividir com vocês um pouquinho das nossas experiências, o que mudou nos resultados da nossa empresa depois de um processo desse. E eu vou passar a bola aqui para o Vitor também, para poder concluir o tempo, o nosso tema sobre liderança. Um bom líder é um bom recrutador também, né, Vitor? Então, ele tem que saber recrutar pessoas extraordinárias para ter resultados extraordinários, né? Então, o que você tem para poder contribuir nesse contexto de coaching, mentoria e recrutamento de bons profissionais? Perfeito, Thiago. O pessoal aqui já até fez uma pergunta, né? E que coaching e mentor é a mesma coisa, e são coisas bem diferentes, tá? Primeira coisa que eu quero esclarecer, o coaching, ele te dá autoconhecimento, tá? Ele te traz clareza sobre quem você é, como você funciona e o que você quer. A partir disso, você consegue executar o que você precisa e planejar as suas ações. Assim como a empresa precisa de um direcionamento, um planejamento estratégico, todo líder, um bom líder, líder 5.0, ele precisa, né, de um autoconhecimento para que ele possa direcionar o seu time para o lugar certo. O coach ele não dá resposta de nada, tá? Então, é importante dizer o seguinte, muito diferente do mentoring, você pode ter um coach que não entende nada do teu business. O coach não necessariamente precisa entender do teu business, o coach simplesmente chega às respostas através de perguntas direcionadas. Essas perguntas são baseadas em neurociência, tá? Isso é algo científico que faz com que você tenha um processo de autoconhecimento equivalente a uma terapia. Mas não é terapia, é diferente. É um processo facilitador. Eu gosto de dizer que o coach ele é um facilitador de processo, porque ele faz com que você encurte caminhos, tenha resultados melhores num prazo curto. Simplesmente por um processo que no coach se chama de backtracking, em que você responde para você mesmo e entende que a resposta já está dentro de você. Então, existe aí, claro, houve uma grande depreciação desse mercado de coach, mas o coach, quando bem utilizado, e nós três utilizamos isso nas nossas empresas, é uma baita ferramenta poderosa para você desenvolver as lideranças, as pessoas dentro do seu time e achar caminhos mais curtos para fazer coisas que demorariam mais tempo, tá? Então, o coach ele não dá resposta, ele é um processo científico, e embora
banalizado pela mídia, porque tem charlatão, óbvio que tem. Ele é um processo que funciona. Meu primeiro contato com o coach foi em 2012, quando o presidente da nossa empresa aqui, ele contratou um coach para poder fazer participar das reuniões de conselho. Inicialmente participando das reuniões de conselho e depois ele fez um trabalho individual. Obviamente que o processo de coach, como a gente falou, ele envolve a pessoa. Você é uma pessoa única. A maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. A maneira como você age dentro do seu negócio é a maneira como você age fora do seu negócio. Valores, princípios, tudo isso existe em você, hábitos ruins e bons. Então, você tem que ter um autoconhecimento de como você é, e aí isso afeta, sim, o seu negócio. Então, é importante que você entenda quem é você. O coach faz isso, depois você cai para dentro do negócio, no business, cara. Ele é um grande facilitador de processo que acelera ações. Diferente do mentoring, quem é mentorado está sendo mentorado por alguém do ramo que tem uma grande experiência ou sabedoria sobre o teu negócio e que pode te trazer insights poderosos, aplicáveis para você utilizar. Não é um processo em que eu vou dar a resposta e existe um elemento que desconhece o meu negócio para poder me direcionar. O processo de mentoring, eu sou direcionado, eu sou induzido e o caminho é mostrado. A questão é adaptar o caminho e seguir pela direção ali, fazendo adequação para o seu negócio. Então, assim, coach e mentor é importante dizer que são coisas diferentes, tá? E, assim, o líder nível 5, liderança nível 5, que é algo que o Jim Collins fala no livro, a gente já falou isso aqui em outros encontros, que é o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele ressalta os níveis de liderança. E o líder nível 5 é aquele líder que lidera por perguntas, essencialmente liderança por perguntas. Essa liderança por perguntas, ela faz com que você direcione as pessoas para que elas atinjam seus objetivos de uma forma mais rápida, né? Que elas tenham compreensão e clareza sobre o que elas precisam fazer para fazer o que tem que ser feito, tá? Uma pergunta que eu uso muito, tá? Existem várias perguntas poderosas do coach, mas eu queria trazer uma que é muito comum, tá? Olha só, deve ter vários empreendedores, donos de escritório aqui, que ainda se envolvem muito no operacional para resolver algumas coisas pontuais. Talvez você que esteja vendo a gente seja o cara que tem mais conhecimento contábil, fiscal, de departamento pessoal na sua empresa, porque a verdade seja dita, todo empreendedor, muitas das vezes, começa sendo o cara que tem mais conhecimento técnico sobre o negócio que ele está criando. Às vezes, o empreendimento contábil, ele começa por ser um cara muito bom em contabilidade, um cara muito bom fiscal, e aí você começa o empreendimento contábil assim. Então, você começa técnico. E você, no início desse empreendimento, pode ter muita gente que está vendo aqui, a gente que passa por isso que eu vou falar agora, as pessoas buscam muitas respostas em você. Respostas prontas, tá? Então, elas buscam entender e resolver os problemas dela com a resposta que você vai dar. E isso não desenvolve nada o processo de delegação que é necessário para o crescimento da sua empresa. Então, uma pergunta que eu gosto muito, é uma pergunta muito poderosa, quando alguém chega, e eu faço isso há muitos anos já, a gente aprendeu a trabalhar assim, quando alguém chega com uma dúvida, que eu posso até ter resposta, me pergunta, como eu resolvo esse problema? E aí eu devolvo isso com uma outra pergunta que é, qual é a sua solução? E aí se a pessoa continuar olhando para você, ela não entendeu, você pergunta de novo, qual é a sua solução? É muito simples a gente ensinar, por exemplo, dar a resposta pronta, mas o que isso vai desenvolver a pessoa? O raciocínio, a capacidade dela resolver aquele problema. Se você continuar dando a resposta pronta, nada você desenvolve. E quando você devolve como uma pergunta, você já está desenvolvendo. Isso é um processo que tem que estar enraizado em você, tem que estar na veia. Então, quando você tiver que desenvolver o seu time, desenvolve através de perguntas. Eu gosto muito dessa pergunta, é uma questão prática. Qual é a sua solução? E isso vai fazer, no mínimo, que a pessoa ela reflita, pare, volte, ela te dê 1, 2, 3 soluções,
E a gente, tudo bem, pode chegar num acordo, mas eu não entreguei a resposta para ela. Então, assim, isso é um processo de coaching. Isso acontece todos os dias. Eu duvido que não tenha aqui ninguém que nunca passou por essa situação antes. Porque tem conhecimento técnico muito vasto sobre uma determinada área do escritório. Normal. Mas se você quiser desenvolver alguma pessoa, alguém, algum líder abaixo de você, você precisa liderar com perguntas. E esse é o tipo de líder. O líder nível 5, ele lidera com base em perguntas. E através das perguntas, ele desenvolve os seus liderados para que eles possam tomar as ações por si próprios, não dependendo de você. O processo de delegação envolve esse desenvolvimento que vem do coach, né? E é um processo científico, tá? O seu subconsciente ele tem as respostas para tudo e às vezes você não quer fazer alguma coisa simplesmente porque existem barreiras ali, medos que impedem de você tomar a decisão. E às vezes o coach ele faz o seguinte: ele mostra o caminho para você e fala, cara, você vai tomar essa decisão ou essa outra decisão? E aí ele faz com que você haja. O coaching é um processo de esclarecimento, definição de ação e partir para ação. Basicamente é isso. E com isso você encurta caminhos. Né, Cris? Vamos lá, complementa aí. Não, Vitão, você estava falando e até trazendo, né, do ponto de vista prático aí para a galera também, e todo mundo aqui teve, né, algum mentor, tem, né, eu tenho até hoje, ou um líder que efetivamente foi um coach na sua jornada, né, e um dos caras que eu mais aprendi, a minha grande insegurança, né, de chegar na sala pro cara e falar, meu, eu tenho esse problema, era não ter a resposta sobre a minha análise antes de colocar isso aí para ele, né? Por quê? Era bate-pronto, né? Você chegaria ali, a liderança dele era muito baseado em porquês, né? Tipo, cara, isso aqui não tá funcionando. Não, beleza, mas o que você analisou? Qual que é a sua visão? Qual que é a nossa perda? E eu lembro que, para mim, pessoalmente, se era 5 minutos de conversa, eu levava ali 30 minutos a 1 hora para analisar os cenários e colocar pro cara. Mas eu já tinha feito o trabalho duro, né? Então, o que ele vinha era com questões muito simples sobre o aspecto de lapidar aquilo. Então, assim, compartilhando com todos, né? Quantas vezes, assim, acho que isso, Thiago, você também já fez, quando você se desenvolve tecnicamente, e aí compartilhando isso com os empreendedores, é legal, é bom ser referência, né? Ele naturalmente, quando você é visto como referência sobre algo, a gente fica feliz, né? Pô, alcancei determinado patamar, enfim, e aí você, viciosamente, tende a ser um cara que dá respostas prontas. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Então, tipo, vem perguntas, cara, o que eu faço? Faz isso, etc. Só que quando você faz isso, você não lidera a pessoa sobre o aspecto de preparar alguém que vai sentar na sua cadeira, né? Você forma várias pessoas que te seguem, mas não que necessariamente estão construindo ou se desenvolvendo com você. Então, quando a gente fala sobre isso, né, até um exemplo, né, materializando isso de coaching e mentoria, muitos programas, né, se tem hoje de mentoria. E o que é o programa de mentoria? O cara passou por aquilo, né, ele teve aquela dor e ele vai falar, meu, deixa eu encurtar essa jornada. Então, ao encurtar essa jornada, a gente vê hoje programas de mentoria, de transformação digital, de contabilidade digital, sobre marketing, sobre vendas, que são caras que investiram tempo, se dedicaram, construíram, aprenderam, deram cabeçada e vão falar, beleza, estou apto, estou no momento de mentorar alguém sobre um aprendizado, sobre um processo, enfim. Então, você vai direto ao ponto. O que eu gostaria de trazer até de reflexão e compartilhar, meu momento de maior evolução pessoal foi quando eu fiz coaching e não mentoria. Porque o coaching, ele é profundo no aspecto de você se reavalia, você se descobre sobre o aspecto de propósito, é um exercício que você faz de autoanálise, e eu brincava que cada sessão de coaching era um soco no estômago, né? Porque aí você ia lá, o cara soltava uma dúvida, uma questão, e aí falou, porra, o que você espera de mim? Por que você não fez isso ainda? E aí você começa a ter os direcionamentos. E dali você traz práticas, né? Práticas de como você tornar aquilo ali um hábito, né? De como você gerir. E uma das coisas que eu aprendi, né? Dentro de um processo desse de coaching, e é igual o Vitor faz em relação à pergunta,
eu sempre passo para a galera fazer uma análise sobre tarefas e delegação, né? Tipo, quando recebe determinada demanda, solicitação, isso no efeito de dado cara, indaga sobre a melhoria do processo, indaga sobre o que é aquilo, e aí define uma matriz entre tarefas que são suas e tarefas que são delegáveis. Por que eu coloco isso? Porque eu exercito, de fato, um trabalho para desenvolvimento do meu time. E isso é algo natural, e eu, durante muito tempo, a gente se pega em situações que, se você não traz esse mindset, você vai realizar tarefas, acho que muitas vezes aqui, quem está assistindo já se pegou no ponto, tipo, putz, se eu fazer isso aqui, eu gasto 15 minutos. Se eu fazer mais não sei o que, eu vou gastar 5 minutos. Se eu vou ter que delegar, indagar ou passar isso para ou mentorar alguém para essa mesma atividade, vou gastar 1 hora. E anotem isso. Isso é o maior erro que você pode ter como um líder, né? Porque você prepara as pessoas se você deixa a sua cadeira para a próxima pessoa. Então, existe um princípio de Pareto, né? Você não vai conseguir absorver todas as tarefas que, com o crescimento, vão cair para você. Então, é necessário abrir mão, e aí que alguém entregue com 80% da qualidade que você entregaria, mas você está mentorando ou desenvolvendo um trabalho de coaching com o seu time. Então, até como compartilhamento, né, desse dado, assim, a minha maior evolução foi quando eu fiz e entrei num programa de coaching, porque eu aprendi que nem para tudo é assim, né, para todos, né, existe N situações e isso te leva para uma curva de análise e desenvolvimento. E eu pratico mentoria. Existem caras que eu vejo como referência de mentores que eu constantemente aciono para fazer validações. Não existe nada muito formal, estruturado, mas são caras nas áreas deles que são referência para mim, sobre o aspecto de marketing, tecnologia, sobre vendas, sobre processos. Então, é necessário esse equilíbrio de coaching para desenvolvimento, você ter também mentores, né? E aí a Márcia comentou, escutei muito, 80-20 é isso, né? Hoje eu coloco o meu grande esforço e o meu tempo, 20% que vai representar 80% das coisas, né, que eu preciso ter foco. Então, eu vou naquilo que é essencial, que é minha, né, e todas as demais eu exercito essas práticas de mentoria ou coach, seja concedendo, seja recebendo, né. Então, quem usa isso sempre vai ser coach, né, também. Então, só compartilhando um pouco a minha experiência sobre, e, de novo, é o momento de maior curva e aprendizado que Cris teve profissionalmente, foi quando isso ficou claro para mim. Acho que é isso. Só complementar o que o Cris falou, o processo de coaching, talvez seja a primeira vez depois de você passar um processo de coaching que você vai conseguir responder uma pergunta que é importante, que você tem desde quando você nasce, que é: quem sou eu? Quando você passa por um processo de coaching completo, você consegue responder essa pergunta: quem sou eu? Junto com outras ferramentas, tá? E aí, deixar o Thiago complementar, mas o coach evolui para PNL, para hipnose. Eu cheguei a fazer as duas evoluções e aí você tem um resultado fantástico. E você pode chegar a nível de compreensão muito maiores e de mudança, né, maior também. Aí, Thiago. Não, muito bola, cara. E complementando aí, talvez você deve estar pensando assim, cara, esse negócio de coach é uma balela do caramba. Entendeu? E talvez, eu já pensei assim também, eu vou ser transparente com vocês, eu também já pensei, vou pagar um cara para poder falar o que eu preciso fazer. Primeira coisa, o conceito já está errado. O coach não fala o que você precisa fazer, é o processo de autoconhecimento, você que vai descobrindo. Ele só te estimula a você desenvolver o autoconhecimento ali. Então, é um processo assim, a gente fala, pô, se o cara soubesse, ele estava rico, não precisava ensinar nada para ninguém. Exatamente. E aí, como o coach nasceu na minha vida relacionada à VES, propriamente dito, né? Então, em que momento, até vinculado à pergunta da Márcia aqui, que ela perguntou o que vem primeiro, o coach ou o mentor, mas, na verdade, assim, como é que surgiu, talvez eu consiga exemplificar um pouquinho o que a gente passou, como que a gente passou e o que isso gerou de resultado. Talvez, cara, você deve estar passando, já passou, ou vai passar em algum momento no seu negócio, aquele momento que você está parecendo que você está enxugando gelo dentro da empresa, né? Você está trabalhando muito,
você está dando o seu melhor, trabalha lá 12 horas por dia, fazendo milhares de coisas, e parece que as coisas não evoluem, não saem do lugar. E aí você está enxugando o gelo, você vê que as coisas não evoluem, você trabalha e não sai do lugar. Então, na verdade, a minha relação com o coach também foi bem próximo da data do Cris, na verdade, ou do Vitor, por volta de 2012. Então, eu me sentia muito daquela situação. Cara, eu estou trabalhando, mas eu não vejo as coisas fluindo, não vejo as coisas acontecendo. E eu tenho uma coisa para poder te falar. O problema está em você mesmo. As coisas não vão para frente porque o problema está em você. Eu acho que o problema sempre das coisas não darem certo, a gente tem que começar a assumir responsabilidade, ser protagonista da nossa própria história. Cara, se você teve sucesso, você é o principal responsável pelo seu sucesso. Se você fracassou, não vem colocar a culpa no coronavírus, a culpa em terceiros. Na verdade, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se as coisas não estão evoluindo, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o problema está em você. Só que aí, primeira fase do aspecto, você tem que aceitar isso. E para aceitar, você tem que buscar ajuda. Então, buscar ajuda é trazer um profissional que tem uma técnica, que tem uma metodologia que vai te fazer refletir. E aí, no caso, lá da VES, o Rodrigo Santana é meu cofundador da VES, a gente fundou a VES junto, e a gente, na época, procurou fazer em conjunto. Né? A gente fez um mix, né, de sessões em conjunto e sessões separadas. Entendeu? Então, o que a gente precisava alinhar em prol dos nossos objetivos junto à VES e o que a gente precisa entender sobre a gente mesmo, sobre competências e habilidades que eu preciso desenvolver para poder dar os próximos passos. E é bem o que o Cris falou, cara, quando a gente entende, e é um ponto de inflexão da nossa vida, quando a gente começa a entender a gente mesmo, a gente verifica que a gente é o principal sabotador da nossa evolução. Porque, na verdade, eu estou, às vezes, dando um murro na ponta de faca, fazendo o que não deveria fazer, exercendo funções de que, achando que eu vou simplificar, igual o Cris falou, cara, eu faço isso em 15 minutos, né? Eu começo a atrapalhar o time, e a empresa não anda porque eu estou atrapalhando o time, porque a minha prepotência, talvez a minha arrogância de achar que, por ser o cara mais técnico ali daquele negócio, eu faço muito mais rápido porque vai ficar muito mais satisfeito, mas você não está preparando o alicerce principal, que são as pessoas, porque a empresa é um organismo vivo, e aí você começa a entender que as suas atitudes é a principal sabotadora do ambiente ali, do jardim, né? Na verdade, eu acredito que o líder é um bom jardineiro. O líder não é quem aparece são as flores, que são as pessoas que estão ali no jardim, né? E a gente tem que ficar regando aquelas flores ali, e elas que vão aparecer, elas que vão irradiar a beleza, enfim. Então, o bom líder é o jardineiro. Então, a gente não tem que tentar ser a pessoa que vai aparecer, enfim, a gente tem que estar no back-office ali, tem que dar sustento para as pessoas mostrarem o seu grande potencial. Então, também foi um ponto de inflexão muito grande, que a gente entendeu que a gente não deveria continuar fazendo na empresa para dar os próximos passos. Então, talvez, se você está passando por uma metodologia de achar que você está enxugando gelo também no seu negócio, cara, talvez procure ajuda. Entendeu? A gente tem, o ser humano por si só é limitado. A limitação é tão evidente que a gente precisa de sócios, né, de pessoas para poder ajudar a gente a tocar negócio. Porque a sociedade nada mais é que um complemento de habilidades. Porque se a gente fosse autossuficiente, a gente não precisaria de sócios para poder empreender. E a gente não estaria falando de divisão de responsabilidade. Então, a humildade em reconhecer que nós somos limitados em prol de evoluir sempre é fundamental. E aí eu quero dar um outro exemplo dentro do processo evolutivo. Isso foi tão bom para o Thiago, para o Rodrigo e para a VES dentro do processo evolutivo, que o ano passado a gente teve um profissional, um coach profissional que exerce essa função, que a gente contratou ele para um programa anual junto à VES como um todo. Então, a empresa como um todo, não num trabalho individual. Então, o coach ele tem várias ferramentas que podem ser trabalhadas de forma coletiva, de forma individual, um coach para um time operacional, um coach para um time de liderança, um coach individual de alta performance, né? Então, só que ele aborda aspectos da vida como um todo do ser humano. Quando um colaborador, uma pessoa vai trabalhar na empresa especificamente, ela é a pessoa que às vezes ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é esposo, ela tem uma vida pessoal atrelada à vida profissional. O ser humano ele tem 360, uma roda da vida, que às vezes ela precisa de recursos financeiros para poder ter o mínimo possível, para poder ter uma dignidade,
suprir as necessidades, ela tem a vida pessoal dela, tem a vida profissional, e que, na verdade, a vida é uma só. Se você está bem profissionalmente, está mal pessoalmente, as coisas não vão fluir na sua vida. Então, esse processo de coaching, ele vai entender que talvez tenha uma âncora em algum momento da sua vida, de alguma coisa que está te puxando para baixo, que você tem que desamarrar aquela âncora para poder fluir e acontecer. E aí a gente contratou esse profissional, que a gente dividiu por grupos, né, quem são os líderes da empresa. Então, se tiver alguém da VES aqui, um time online aqui, provavelmente participou de um processo desse, junto ao coach que a gente trouxe. Então, a gente fez várias etapas, né, de trabalho em equipe. Depois a gente pegou a liderança, desenvolveu competências de liderança, ou as competências que um bom líder tem que ter, para poder o quê? Para poder trazer essa metodologia, essas ferramentas para o time como um todo. Isso não tem que ficar somente na liderança, quem puxa, quem está no corporativo. Na verdade, se foi bom para mim, por que eu não posso replicar isso para um time como um todo? Logicamente, demandou um tempo, né? Estou falando do ano passado, né? Eu fiz em 2012. A empresa não precisa ter uma musculatura, não precisa ter um orçamento para poder você começar a compartilhar esse tipo de situação. E aí, respondendo a pergunta da Márcia aqui sobre mentoria, o que vem primeiro? A mentoria, ela é algo recorrente, né? Então, não existe... A mentoria nunca acaba. Na verdade, o Vitor me mentorou, a gente são pessoas, somos 3 pessoas aqui, eu, o Cris e o Vitor, cada um tem uma competência, tem uma fortaleza diferente, e na verdade o Vitor é um mentor para mim em determinado aspecto, o Cris em outro aspecto. A mentoria é o ato de alguém que já passou por aquilo que você está passando agora, que vai te dar direcionamento. Então, Cris, hoje, antes da nossa live aqui, da gente comentar, a gente está trocando uma ideia aqui, cara, como é que você faz isso, isso e isso? Eu faço isso dessa forma. Então, ou seja, ele está me mentorando sobre um aspecto que eu não passei. E isso acontece, a gente faz isso na nossa profissão contábil, às vezes sem saber o nome disso tudo, né? Então, basicamente, a mentoria, ela sempre vai existir. Você sempre vai precisar de um mentor, porque o mentor, você sempre tem que ter um mentor. Se você não tem, procura buscar algum, porque o mentor, ele vai encurtar o prazo de execução de algo que você precisa executar no seu negócio, entendeu? Ele vai encurtar. Você precisa errar 10 vezes para poder aprender. Você poderia perguntar para alguém que já fez, que já sabe o caminho, e ele vai te direcionar em prol daquele objetivo. Você vai gastar muito menos dinheiro, muito menos tempo, e vai atingir o objetivo da melhor forma possível, com menos dor, né? Então, enfim, cara, são 2 ferramentas extraordinárias. Eu vou passar a bola para o Vitor aqui complementar e entrar no tema também de recrutamento e seleção, que um bom líder é o cara que sabe contratar, sabe colocar as boas peças, as melhores peças nas melhores pessoas, e essas metodologias, né, de coaching, de mentoring, algumas ferramentas dessas metodologias ajudam muito nesse processo de contratação, né, Vitor? Divide aí um pouquinho do que você pensa sobre isso. Com certeza. Deixa eu só responder aqui uma pergunta. A Márcia fez uma pergunta interessante, se a gente aplica essa ferramenta em clientes ou se a gente consegue, de forma que eles também consigam se desenvolver. A gente faz isso de modo não extensivo, por exemplo, a gente faz aqui. E eu vou te dizer, a gente pode usar em qualquer coisa o coach, tá? E o mentor também. Acaba que aqui a gente pratica mentor e coach com cliente no dia a dia, mas não num processo estruturado. Cara, te dar um exemplo. Quando a gente está, às vezes, numa questão comercial, tá? E você está disputando o cliente com outro concorrente, e aí ele diz, cara, mas você está caro em relação ao outro concorrente. Eu posso dar justificativas e dizer, não, eu não estou caro por isso, por aquilo, por aquilo outro. Agora, eu posso fazer uma pergunta para ele, uma pergunta poderosa que vem do coach, que pode fazer ele refletir. E essa pergunta é, cara, em relação a quê? Se você fizer essa pergunta para ele, ele vai ter que achar no mindset, lá na memória dele, né, em tudo que ele tem já de conceito sobre contabilidade, qual é a contabilidade que se aproxima ao serviço que você entrega para ele te dizer que você está caro comparado a alguma coisa. Agora, se você é diferente, não se compara a outro produto, não tem produto similar ao seu, ele não vai achar, logo você não é caro. Eu já usei essa pergunta pelo menos
3 ou 4 vezes nos últimos 2 meses. Porque se você pergunta isso, você faz ele refletir sobre o que ele tem de memória, né, em relação à contabilidade. Se ele não encontra isso, ele não encontra referência, ele não consegue justificar porque ele diz que você está caro. Então, a gente usa com o cliente, a gente usa para fechar negócio, e o processo de mentoria, todos nós três, eu, Thiago e Cris, passamos por um processo de coach, tanto como coach, como sendo o coach, no papel de coach com os nossos colaboradores, né? E também pelo processo de mentoria. Muitas das vezes eu peço que o Cris me explique sobre um determinado assunto, o Thiago me explique, cada um tem uma competência diferente, e a gente tem também, nós três temos mentores, tá? Pessoas com que a gente se conecta no momento que a gente precisa de resolver questões importantes ou difíceis nas nossas empresas. Inclusive, nesse momento, nossa empresa toda aqui está passando por um processo de mentoria anual, tá? Mentoria com coach, tem um coach que acompanha a gente na mentoria, eu tenho tarefas para cumprir até julho, relativas a objetivos da empresa, que foram traçados, e o coach, ele ajuda a gente a encurtar isso, tá? Então, um processo que não para, como o Thiago falou, é um processo contínuo, é algo que você vai eternamente estar utilizando na sua empresa de N maneiras, né? E às vezes você mentora um cliente trazendo para ele insight de um negócio que você viu em outro cliente. É muito comum na contabilidade. Cara, eu vi o cara fazendo isso. Vamos lá, como é que você está fazendo? Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, a Márcia que está ouvindo. Cara, eu falei com um cliente que perdeu 97% de venda. Varejo, né, do ramo da moda. E aí eu perguntei, cara, como é que você está vendendo nessa pandemia? Ele, cara, não estou vendendo, eu estou de porta fechada. Mas, porra, por que você não está vendendo online? Ah, não, estou fazendo as vendinhas aqui no WhatsApp e tal. Pô, cara, você já pensou em botar todos os seus funcionários para vender online? Ele, porra, mas como assim? Não. Por exemplo, você tem um case, vários cases aí da Arezzo. A Arezzo é um case, ela vendeu mais na pandemia agora, dia 16 de abril, do que na Black Friday toda. Como que ela fez isso? Ela transformou 5 mil colaboradores em vendedores fazendo social selling, vendas pela internet. Aí, cara, que bacana isso. Não imaginei que eu podia fazer isso. Pode, ué. Você não pode comissionar todo mundo que trabalha na sua empresa se ele vender para um amigo, para um parente, para um vizinho, para um tio. Claro que pode. Aí o cara saiu daqui e falou, pô, que bacana. Me explica mais sobre isso. E a gente entrou numa conversa e isso nada mais foi do que um processo de mentoring. E isso acontece a todo o momento, tá? Então, é altamente aplicado. Então, saindo um pouco desses dois assuntos, são assuntos externos. Só para complementar, até compartilhando com a galera uma similaridade, né? A gente, naturalmente, tanto eu quanto o Thiago, como o Vitor, a gente está na jornada, a gente está empreendendo, algumas coisas a gente bateu cabeça, está trazendo para você encurtar, né? Mas algo que eu achei super relevante de pontuar, tanto eu, quanto o Thiago, quanto o Vitor, a gente pratica coaching, mentoring, e trabalha com pessoas fora do nosso eixo, né? Então, tipo, algum consultor, algum coach, alguém que faz uma moderação conosco e com a nossa equipe, com o intuito de encurtar. Então, eu achei engraçado de colocar para o pessoal no sentido de, cara, se 3 caras estão fazendo a mesma coisa, faz sentido você repensar isso, e não são questões que a gente faz porque, putz, eu preciso de dinheiro para isso. Não, na realidade, isso potencializa o seu resultado como empresa. E aí você vendo o resultado, pensa no que a gente falou sobre cultura, disseminação, delegação e etc. Tudo isso compõe parte. E aí, como que você faz isso se tornar mais veloz? É trazer mentores, consultores ou pessoas que são referências e especialistas na sua área. Você consegue fazer sozinho? Pode ser que sim, mas com qual velocidade, com qual tempo, né, que você está disposto para isso? Então, só para pontuar, porque é uma similaridade que a gente tem de como a gente enxerga os nossos negócios, e até para o pessoal entender, cara, a gente só não está falando, né? Nós 3 praticamos efetivamente princípios muito parecidos, mas cada qual de uma forma ou em um momento, né? Mas isso, faz aí o... Segue, Vitão. E aí, assim, só uma questão prática também. Na nossa empresa, a gente conseguiu, no ano de 2017, a gente formou 13 pessoas no processo de
formação de coaching executivo, tá? Foram 13 líderes. Todos eles passaram por um processo. Salvo engano, só um líder nosso que não foi formado nesse processo todo, que estava afastado, etc. Mas toda a liderança de primeiro escalão ela foi formada ali. E a questão de mentoria, né, que é importante falar também, é que tanto eu, quanto o Cris, quanto o Thiago, temos uma prática aqui que, para mim, é um dos maiores segredos e motores da JR, como eu sei que é da VES e da Cirrus. A gente faz muito benchmarking em pessoas que são referência na área contábil. Então, a gente pede licença e vai visitar quem já fez, quem já chegou lá e quem sabe o caminho das pedras. E essas pessoas, geralmente, como nós somos aqui, somos abertos e gostamos de contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas, porque é aquilo que o Cris falou lá no início. O que a gente faz, o que a gente planta, né, o que o Thiago falou também, a gente colhe entregando mais do que pedindo, tá? Então, isso é algo que Jack Welch teve essa prática na GE, né? O Abílio Diniz teve essa prática, o pessoal da Ambev, Grupo 3G, também copiou. Então, cara, fundamental que você vá copiar as melhores práticas que existem no mundo. O Thiago já viajou o mundo inteiro atrás de melhores práticas, o Cris também, enfim. Aí eu já viajei vários lugares para buscar as soluções das respostas, as soluções para as respostas que a gente tinha, né? Então, enfim, passando para o processo de hiring, vou tentar ser rápido aqui, que a gente já está caminhando para o final. Em uma mentoria que eu tive, e uma coisa que o meu mentor estava na mesa junto comigo, na época foi o Thales Gomes, eu fiz Gestão 4.0. Ele, por sua vez, foi mentorado pelo Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema disse para ele uma coisa que foi marcante para mim. A maior parte do meu tempo eu invisto em entrevistar e buscar pessoas fantásticas. A Ambev, ela está sempre em busca de pessoas incríveis. E o Jorge Paulo Lema ocupa hoje, na posição que ele tem dentro da empresa, a maior parte do tempo dele é investida em entrevistar pessoas que são fora da curva. E quando ele acha, mesmo que não tenha vaga, ele contrata. Porque gente boa a gente não dispensa, a gente agarra. E existe um processo, tá? E assim, como que a gente faz isso, né? Obviamente você tem que fazer um apanhado e contratar hoje, e isso é muito importante, a gente falou disso na semana anterior, por soft skills. O que são as soft skills, as tão famosas soft skills? São habilidades comportamentais. Hard skills, hoje a gente treina. A VES, a Cirrus e a JR, se não tivesse mais a contabilidade no mundo, a gente conseguiria virar empresa de educação, porque a gente está todo momento treinando, desenvolvendo o nosso time. Então, o que acontece? Você consegue treinar um cara para ele ser um excelente contador, para ele fazer apresentações consultivas, para ele poder fazer planejamento estratégico, projeção, previsão, enfim, dar o caminho das pedras para o empresário ele ter resultados positivos ali. Mas você não consegue treinar comportamento. Então, é fundamental que você busque essas pessoas por soft skills, que são comportamentos, e tem técnicas para isso, a gente falou do assessment, é só você assistir lá na semana passada que a gente falou disso. E aí, para esse processo, tem uma metodologia que a gente tem usado nas nossas empresas que são 5.0, né? Buscam ser 5.0, inovam sempre, são metodologias trazidas de empresas de fora, como por exemplo, a metodologia que o Google usa para contratar, que é muito simples, tá? Assim, a gente vai compartilhar esse conteúdo com você. Mas, basicamente, o que o Google faz? Ele pede que o candidato para a vaga, determinada vaga, ele seja analisado por várias pessoas da empresa, inclusive por pessoas que não são da área onde ele vai trabalhar. E aí ele pede que classifique esse candidato em níveis de 1 a 4. Esses níveis de 1 a 4 são: 1, não contrataria esse candidato de jeito nenhum. 2, ele não é bom o suficiente para trabalhar com a gente. 3, o candidato é bom. E 4, se você não contratar esse cara, você está, desculpa o francês, fudido, porque ele é fora da curva. Cada pessoa que vai entrevistar ele
dá nota de 1 a 4 para se ele tem fit com a cultura, e é algo muito importante que a gente falou na primeira transmissão, a cultura da empresa. Se esse cara começar a trabalhar na sua empresa e ele não tiver de acordo com a cultura, começou errado. Você vai dar nota de 1 a 4 para isso. Se ele tem fit com a vaga, se aquela vaga é adequada para o perfil dele, sim ou não, e aí você vai botar várias pessoas, no mínimo 3 ou 4, de departamentos diferentes, além de você, para entrevistar ele, e dar essa nota se ele tem fit com a vaga, se ele tem conhecimento técnico para a função, de 1 a 4, conforme eu disse para vocês na escala, e se ele tem potencial para formar novas pessoas para a função. Basicamente, se você fizer isso, você vai diminuir muito a chance de errar numa contratação, porque você teve pontos de vista diferentes, você analisou o que é importante para a empresa, se o cara forma gente, se o cara tem habilidade técnica, se ele tem fit cultural com a sua empresa, se ele não tem, não contrata. Ele pode ser o cara perfeito para a vaga, mas se ele não aderir à sua cultura, não contrata. E é melhor você esperar 6 meses e resolver o problema internamente que você contratar uma pessoa errada. O custo de contratação de uma pessoa errada é muito caro para você e para os seus clientes. Porque esse cara não vai atender bem, enfim. Essa metodologia que o Google usa, nós usamos nas nossas empresas também como um filtro, né? Um grande filtro para saber se a gente está falando com a pessoa certa. E aí, vem processo de entrevista, vou deixar o Thiago e o Cris complementar. Thiagão? Não, legal, cara. Eu acho que pode parecer até clichê isso aqui, Vitor, mas o bom líder, ele monta um time e o time constrói a empresa. É clichêzão essa história, mas eu particularmente hoje tenho, nos últimos meses, tenho que confessar para vocês aqui que eu tenho muito mais aprendido com o meu time do que ensinado ou compartilhado. Eu acho que é uma oportunidade muito grande. Quando você contrata as pessoas certas, a empresa ela se torna uma empresa com uma capacidade de entregar soluções extraordinárias para o mercado. Né? Eu acho que um bom líder, de fato, talvez quem tem maior. Você pega grandes líderes, você citou aí George Paulo Leman, né? Tipo, pessoas extraordinárias. Primeira coisa, entendeu? Se você pegar qualquer líder, um cara que se admira, entendeu? Um cara que se admira, assim, dentro de um conceito empresarial, digamos assim, um grande líder empresarial. Você pode ter certeza que em qualquer apresentação, joga no Google aí uma palestra, alguma coisa desse líder específico, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai falar sobre pessoas. Que pessoas, talvez, é um dos principais ativos de qualquer negócio. E se você não sabe contratar bem, né, utilize ferramentas, hoje, igual o Vitor dividiu com vocês, a ferramenta extraordinária do Google, né, e tem outras ferramentas, tem outras metodologias, mas a gente percebe cada vez, quando a gente contrata certo dentro das empresas, o resultado ele aparece de forma natural. Né? Então, você começa a enxergar que boa parte das coisas que está acontecendo na empresa, cara, não foi construção sua, entendeu? Não é você que está construindo. Na verdade, você tem participação, ter escolhido, de ter direcionado, de ter dado norte, mas ela se torna um organismo vivo e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, talvez, se você tem uma estrutura organizacional de uma empresa um pouco maior, às vezes fica difícil, né, participar de todos os processos seletivos da empresa, mas eu, nesse ano de 2020, eu procurei participar praticamente de quase todas as contratações da VES. Entendeu? Hoje, quase todas, para não falar desses últimos meses, talvez, em virtude da pandemia, um ou outro colaborador não conseguiu participar, mas quase todos faço questão de fazer uma entrevista final, para poder olhar no olho, para poder enxergar qual que é a vontade, entendeu? Se aquele cara ali tem vontade de crescer junto, de construir algo grande, porque a gente sonha grande, né? Eu acho que o empreendedor, ele é um sonhador. A pessoa, antes, aquilo que o Cris falou bem no início do nosso, dos nossos temas, né? No tema lá de conexão. Nós somos contadores e estamos empreendendo, na verdade. Além de contadores, somos empreendedores. E o empreendedor, a premissa básica de qualquer empreendedor é sonhar grande. Porque, na verdade, se ele não sonhar grande, ele não cresce a empresa. Não crescendo a empresa, ele não gera oportunidade para o time. Não gerando oportunidade para
para o time crescer, porque a empresa que não cresce não gera oportunidade para ninguém. Ela não é um organismo evolutivo, as pessoas não vão estar motivadas a trabalhar numa empresa que se está estabilizada, porque a empresa está estabilizada, não surgem desafios e oportunidades, e aí talvez você não consiga construir um time de alta performance. Então, um bom líder, um bom empreendedor é um sonhador, né? E um sonhador, ele tem que buscar as melhores pessoas, porque as melhores pessoas buscam os melhores resultados a todo momento. Então, Vitor, eu acho que quando a gente fala de coach, de mentor, a gente está falando de pessoas, entendeu? A gente está falando de coisas que nada mais é do que pessoas. Um ponto de inflexão, até a Elisa aqui, ó, minha gerente de RH, está participando também. A Elisa é peça fundamental nessa etapa de migração desse ponto de inflexão da VES. O grande ponto de inflexão da VES aconteceu alguns anos atrás, quando a gente entendeu que pessoas é um dos principais ativos, a gente precisa conhecer muito sobre pessoas, precisa entender muito sobre pessoas. E todo líder, eu falo, não só quem está na turma dos C-Levels, quem está no corpo diretivo principal, mas toda a liderança como um todo tem que entender sobre pessoas, tem que entender sobre essas técnicas. Então a gente dividiu essas últimas 3 semanas, 3 temas aí de forma muito rica, né, que a gente pratica no dia a dia das nossas empresas, e é transformador, né? Então é transformador para qualquer negócio. Se você quiser complementar alguma coisa aí, Cris. Eu falo, o que eu gosto, né, quando a gente fala de liderança, é um tema, cara, que eu estudo, assim, muito, sabe? Tipo, eu estudo não só, né, conteúdo, eu estudo as pessoas, né? Eu estudo as empresas, assim, tipo, e todas elas você vai ver que a base são líderes que inspiram, né? Então, e a gente empreender, porque a gente trouxe ali, né, 3 temas, né, falando sobre isso, existem N formas, né, de você inspirar, de você trazer as pessoas, né, para dentro daquele mesmo sonho, daquela grande meta, né, e quando você está aqui no barco, não adianta só querer, né, eu sempre coloco, existem pessoas, processos e os produtos, né, então, assim, como evoluir o time, como crescer com a equipe, e o coaching, mentoring, ele, além de ser algo que a gente usa dentro, a gente usa no processo de seleção, a gente usa sobre o aspecto de trazer as pessoas certas para as posições certas, e eu tenho tentado praticar o que a gente falou aqui, que são ensinamentos, assim, de empreendedores sábios, no sentido de, cara, você encontrou gente boa, encontrou fit, encontrou propósito, contrate, velho, porque isso é o mais difícil. Aí, em relação, mas como assim? Porque solucionar a construção de produtos, né, de as oportunidades, o que quer que seja, é possível ser viabilizado. Então, o coaching, né, acho que a Márcia tinha até comentado isso de dúvida, o que vem primeiro? Eu gosto muito do contexto de coaching e mentoring para resolver questões práticas, assim. Então, coaching para descobrimento, né, para alinhamento, para aumentar a minha curva de desenvolvimento pessoal. Então, eu fui por ali. E mentoring dos pontos, assim, tipo, que eu falei, quero de marketing, quero de vendas, né, quero de ações específicas, mentorando com um cara que já passou. Uma vez eu conversei com um empreendedor, isso fez muito sentido para mim, o CEO da Hamper, batendo papo com ele, e vira e mexe, escuta, ele falou assim, cara, se você for mentorar ou buscar algum mentor, faça isso em estágios não muito distantes dos seus. Então, ele fala, eu busco mentores que estão há 2 anos na minha frente e mentoro pessoas que estão 2 anos atrás de mim, porque ele não cria um distanciamento utópico, porque o mentor não é um cara para ser idolatrado, é um cara que vai te ajudar nos aprendizados que aquilo ele percorreu. E o que ele falou, e eu analisei, falei, cara, faz muito sentido, porque se eu falar com um cara que está 10 anos na minha frente, eu estou com um distanciamento de aprendizados muito grande, e ele vai falar algo, o que eu já fiz também no passado, eu falo assim, putz, esse cara não sabe o que está falando, né, e aí depois você bate com a cabeça e você fala, ok, fazia muito sentido. Então, para mim, é uma prática que eu trago para a vida, e aí eu não estou falando isso só sobre o aspecto de business, tá? Isso aqui foi o que o Vitor colocou, você pratica ele na sua vida, para relacionamentos comerciais, pessoais, enfim,
Eu sou um cara que entendo que a vida ela acaba sendo uma coisa só, né, dadas as devidas proporções e o alinhamento, mas para mim não há trabalho, né? Eu me divirto com aquilo que eu faço. Então, eu acho, só para concluir, é um tema que eu gosto bastante. Não sei se ia complementar, Tiagão, ou não, ou do Vitão para contar aí a novidade para a galera em relação ao que nos aguarda aí no próximo encontro. Não, vamos aqui entregar uma coisa para a galera agora. Cara, fala para mim, eu vou falar aqui a pergunta que eu sempre faço numa entrevista, que eu acho que ela é importante para a gente saber como é que a pessoa ela é realmente, se ela tem ali uma qualidade de resolução de problemas, né, cara? Geralmente são duas que eu faço, né? Qual foi a maior derrota que ela já teve na carreira dela? Falar de alegria é mole, falar de derrota, geralmente o cara trava. E aí, se o cara fala isso, e aí eu complemento, mas como é que você resolveu isso? São duas coisas importantes para mim, que eu quero saber como é que ele lida com desafio e frustrações, né? E segundo, qual foi a coisa mais importante que você fez em toda a sua carreira? E o que foi e como você se sentiu depois que você fez? Essas perguntas são importantes para a gente entender o nível de comprometimento que você tem na pessoa, né? Dá para você saber se ele lida bem com frustrações ou não. Isso é muito importante. Fala aí, Tiagão, a pergunta que você faz e Cris, para a gente finalizar aqui. Eu gosto muito da pergunta, primeira pergunta que eu faço, assim, uma pergunta que é fundamental. O que você sabe sobre a VERS? Entendeu? O que você conhece sobre a VERS? Para poder entender o quanto a pessoa se comprometeu a estudar sobre aonde ela quer trabalhar, o que ela quer fazer e qual que é o grau de profundidade. E uma outra pergunta é o seguinte: onde você quer chegar aqui dentro? Entendeu? Quais são os seus objetivos aqui dentro? Para ver o grau de ambição que ela tem de desenvolvimento, se a gente está alinhado, se ela gosta de desafios, enfim, são duas perguntas, lógico, entre outras, mas você pediu duas aí, te passei duas respostas aí, duas opções. Cris, para a gente finalizar. Eu faço uma macro, né, basicamente falando assim, cara, o que te torna o Cristiano Ronaldo na sua atividade? Então eu quero saber ali o que ela é craque, o que ela tem conforto. E a outra é muito para entender contexto e comportamento, como que você se vê dentro de uma situação ou mercado que não existe. E aí eu dou uma pifada, né, na pessoa, porque eu vou lidar com inovação em mercados que vão ser descobertos, né? Então, e dali eu analiso exatamente esses dois, assim, tipo, como que a pessoa se julga, né? E do outro aspecto, quanto que ela estaria confortável em estar dentro do nosso ambiente, né? Basicamente. Bom demais. Bom, 6 perguntas aqui que são poderosas. E isso é processo de coaching também, tá? Faz parte do processo de coaching e de mentoring. Então, assim, para contextualizar, hoje a gente falou, pessoal, de 3 ferramentas importantíssimas para fechar o nosso tema liderança aqui, que é o processo de coaching, que ele tem que se tornar algo natural em você como líder, primeiro no autoconhecimento. Então, o primeiro processo de coaching tem que ser feito com você e com os seus sócios, que são quem tem poder de decisão na empresa. Depois você vai estender isso para a sua liderança e a partir do momento que isso fica já intrínseco na organização, você nem percebe que você vai fazendo esse tipo de processo todos os dias e ele te ajuda a encurtar caminhos. Depois o processo de mentoring, né, que basicamente é você buscar no mercado as pessoas que já chegaram lá e entender como que eles chegaram, pegar o caminho das pedras, resumindo é isso, o caminho das pedras, e aí nesse caso, muito diferente do coaching, que o coach não dá resposta, o mentor é um processo direcionado, você vai atrás de alguém que é referência e busca saber o que ele fez para chegar lá, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades que ele enfrentou, e o processo de hiring, ou contratação, recrutamento, que é o processo que você tem que selecionar as melhores pessoas para trabalhar na sua empresa, e isso faz a diferença porque, na medida que você vai substituindo as pessoas certas por pessoas erradas, a sua organização ela vai ganhando performance exponencial, tá? Então, assim, as pessoas são o maior ativo da empresa? Não. As pessoas certas são o maior ativo da empresa. As pessoas certas são o maior ativo da empresa. Guarda isso, anota isso, porque só pessoas não é o maior ativo da sua empresa. As pessoas certas são o maior ativo. Caminhando para o final aqui,
já estouramos nosso tempo, vamos finalizar. Antes de você finalizar aí, moçada, a única coisa que a gente pede no canal é se inscreve no canal do YouTube, aperta o sininho aí, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis aí, para chegar na mão de mais contadores, mais pessoas. Acho que a gente está fazendo algo aqui, de fato, compartilhando conhecimento 0800, sem custo nenhum, sem pretensão nenhuma, para poder ajudar e compartilhar e ressignificar o papel do contador na sociedade de forma geral. Dentro dos comentários aí tem um link do nosso Telegram. O Vitor depois vai compartilhar no grupo de Telegram esse documento aí de contratação do Google, né? Então, a respeito disso, ajuda a gente a isso chegar ao máximo de pessoas possível, fazer com que esse canal cresça e que a gente consiga ajudar mais contadores, mais profissionais da área. Vai lá, Vitor. Então, para fechar aqui, a gente tem uma novidade. Quem ficou até agora vai saber da novidade. Semana que vem a gente tem um convidado especial no nosso canal. Tem uma pessoa que é um mentor para mim, que é alguém que é referência, que para mim não tem ninguém igual a ele na atividade contábil no Brasil, no quesito liderança. Além de ser uma grande referência, validada, talvez seja o único validado pela USP, que é a maior academia brasileira na ciência contábil, como alguém que representa a atividade contábil brasileira pela excelência na gestão. Ele é uma pessoa extremamente humilde, um líder nível 5 de verdade, um líder que o Jim Collins fala no livro dele, Empresas Feitas para Vencer, e essa pessoa é um mentor para muita gente, mas para mim especialmente é um grande amigo e mentor. E na semana que vem a gente vai ter no canal aqui conosco Rui Cadete, da Rui Cadete Associados, que é uma empresa fora da curva, e ele é um líder fora da curva. Para fechar esse capítulo de liderança, a gente não poderia trazer ninguém melhor. Nós três discutimos quem a gente ia trazer para representar a liderança na atividade contábil brasileira, e o Rui Cadete, sem dúvidas, é o melhor líder hoje de empresas contábeis que a gente conhece, pelo menos, né? Que a gente convive e que tem know-how, que a gente tem a oportunidade de lidar com ele. Na verdade, quem já teve a oportunidade, eu acho que dentro do mercado contábil propriamente dito, é uma das melhores palestras, os melhores palestrantes que eu já tive a oportunidade de escutar. Eu acho que vai ser um privilégio enorme a gente ter o Rui Cadete, que tem um dos maiores escritórios de contabilidade do Nordeste, né? Ele fica em Natal, mas hoje tem filiais espalhadas por outras cidades também, mas ele é referência em gestão e liderança de escritório contábil. Acho que não perca essa próxima live de semana que vem. E é importante falar que hoje a gente tratou esse tema de liderança de forma bem complexa, bem completa, desculpa, e detalhada, e terá temas extremamente relevantes no decorrer dessa jornada de contabilidade 5.0. Nós vamos tratar de temas como gestão do escritório, vamos falar de um processo de tecnologia, vamos falar de marketing, vamos falar de vendas, enfim, esse é só o início de uma jornada que vai longe, tentando revolucionar o mercado de contabilidade como um todo. Semana que vem, Rui Cadete. Se inscreva no canal aí, que na quarta-feira da semana que vem, às 16 horas, mesmo horário, nesse mesmo canal de YouTube, vai participar tenho certeza que vai ser algo extraordinário, da mesma forma que me impactou, tenho certeza que impactou o Vitor e o Cris, e ele tem esse poder de impactar pessoas e profissionais da área contábil. Então, moçada, muitíssimo obrigado mesmo. Hoje foi um dia extremamente positivo, aprendi muito com o Cris e Vitor aí de novo. Tamo junto e até semana que vem. Grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Obrigado. Compartilha nosso canal. Entra aí no Telegram para a gente divulgar os materiais. Eu vi que a galera tem pedido dica. Depois a gente mandou aí nos comentários. Participa ali do grupo. A gente posta lá o material, o conteúdo, como que a gente tem afiado o machado aí nesse tema. E é isso aí. Não esqueça de curtir o canal. Vitão, continua aí. Parei ver no meio. Meus amigos, semana que vem, então, a gente vai virar mentorado do Rui Cadete. Quem estiver aqui com a gente, todo mundo vai ser mentorado, porque ele vai dar uma aula. Qualquer palestra que ele dá, qualquer discurso que ele faz, vocês vão ficar de boca aberta, porque ele é fora da curva. Pessoal, obrigado. Acompanhe o nosso canal.
canal, entra no grupo Telegram, já vamos mandar materiais aí até sexta-feira para vocês. E tamo junto. Forte abraço, galera. Valeu.